Olá, irmãos, que a doce paz de Jesus seja conosco. Vamos gravar mais um vídeo de breves reflexões espíritas, hoje falando sobre o aborto. Vivemos tempos difíceis e que nos cobram uma responsabilidade consciente diante de fatos e opiniões. E qualquer resposta para um lado ou outro da questão recebe novas respostas quase sempre prepotentes e agressivas. E quando alguém defende seu ponto de vista pró ou contra, o que quase sempre falta é o bom senso na análise. Sem contar, é claro, a ausência de algum conhecimento do tema ante a lei natural, tão bem tratada em O Livro dos Espíritos. Esclareço. A lei natural não é a lei humana, segundo costumes, culturas, povos, tempos. A lei natural é permanente, a lei divina, que poucos códigos religiosos seguem na verdade. E esse tema, o aborto, você é contra ou a favor? O que você pensa do aborto? O que a doutrina espírita diz sobre o tema? Deve ser proibido ou liberado? E como fica a consciência? Na minha opinião pessoal, ou na sua, que importância terá para as outras pessoas? Mas se eu me nego a pensar sobre o assunto, serei igualmente responsável perante as leis naturais? Podemos perguntar, a doutrina espírita proíbe ou não proíbe o aborto? Para uns e outros, contra ou a favor, deixamos claro que a doutrina espírita não proíbe absolutamente nada, pois respeita o livre-arbítrio apropriado ao estágio evolutivo, moral e intelectual de cada criatura. E este livre-arbítrio deve ser absoluto para cada um. No entanto, a doutrina espírita é bem clara quanto à responsabilidade de cada um diante de suas próprias ações, positivas ou negativas, perante a própria consciência e perante a lei natural de Deus. A liberdade para escolher não exime da responsabilidade com as consequências. Com a doutrina espírita, aprendemos que a lei de ação e reação dará a cada um, segundo as suas obras, conforme a advertência de Jesus, que também disse que quem mata pela espada morrerá. O tema é tratado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corpórea. Na questão 344, Kardec pergunta aos mentores, em que momento a alma se une ao corpo? Respondem-lhe estes. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esclarecendo para os apressados, a expressão ela se conta no mundo dos vivos quer dizer no mundo dos encarnados. Mas é claro que já existia muito antes. Também vale salientar que um espírito que se prepara para reencarnar não é uma coisinha insignificante. É um espírito já com várias reencarnações e que quase sempre se aproxima do grupo familiar que o receberá, por vezes até alguns anos antes. Já convive no meio renovando laços antigos e programando sua vida. Mas Kardec segue inquirindo os mentores. Na questão 353, não sendo completa a união do espírito ao corpo,
não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Respondem os mentores. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Na questão 357, que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta simples e objetiva. É uma existência nulificada que ele terá de recomeçar. Na questão 358, Kardec avança. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Respondem os mentores. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E Kardec prossegue com propriedade, na questão 359. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Respondem os espíritos. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Ainda não existe quer dizer, ainda não está reencarnado. Para os que argumentam em favor da liberdade, lembremos da responsabilidade, de que toda ação provoca uma reação com igual forma e intensidade. Todos somos livres para fazer o que der na telha, e a doutrina espírita respeita isso. Mas adverte, saibamos que não seremos livres para deixar de resgatar o compromisso por qualquer ação criada. E relembremos que Paulo apropriadamente já escrevera em 1 Coríntios, capítulo 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas também gostaria de lembrar a questão 621 de O Livro dos Espíritos, que me impressiona por sua simplicidade e profundidade. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Responde os mentores, na consciência. Durante o governo do ego, esta nossa presente reencarnação, a ilusão hipócrita nos dá argumentos para justificar isso ou aquilo. Mas quando desencarnado ou em preparações para as reencarnações seguintes, fatalmente teremos que mexer no baú da consciência eterna, onde a hipocrisia não conseguirá argumentar. E será a própria consciência, então com maior clareza, analisando o presente, o passado e as necessidades futuras, que dará a si mesmo a sentença de soltura ou de prisão ante as ações do passado. Somos livres para criar qualquer ação, mas somos responsáveis, cada vez mais, diante da vida, para arcar com as consequências. Relembremos o há pouco citado, Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pensemos,